Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, dia 28 de abril, o nosso texto está no livro de Números, no capítulo 5. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem restitua sua culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas, o que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos do marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, e por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não se deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. O sacerdote fará chegar e porá perante a face do Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, e também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça dela, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares de ciúme, porá sobre as suas mãos. E a água amarga, que traz consigo maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, se não te apartaste do teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoantes será livre. Mas se te apartaste do teu marido e te contaminaste, e algum homem fora teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas entranhas para te fazer inchar o ventre e descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargura. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar queimará. Depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado beber aquela água, será que se ela tiver contaminado e contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado e se estiver limpa, então será livre e poderá conceber semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúme da mulher,
Apresente-a perante o Senhor, e o sacerdote nela execute esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Agora nos Salmos, Salmo de número 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-me dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Livro de Cantares, capítulo de número 3. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. E eu perguntei-lhes: vistes aquele homem a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele quem ama a minha alma. Detive-o, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espada, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que o coroou a sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Amém? Então, os nossos textos de hoje, nós vimos aqui em Números, no capítulo 5, que há um preço pelo pecado. Está estabelecido um preço de restituição por aquele que pecou. Então, isso nos faz compreender por que Jesus precisou morrer por causa dos nossos pecados. Era para pagar um preço, porque o pecador tem uma dívida e essa dívida tem que ser paga. Mas nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados. Somente Jesus, sendo perfeito, santo, íntegro, pleno, limpo, separado, ele foi essa oferta que Deus fez para que nós ficássemos livres de uma vez por todas, de todo o pecado, que todo o pecado fosse extirpado por causa do sangue de Jesus. Então há um preço e nós precisamos entender isso. O preço foi pago. Agora precisamos viver como pessoas livres, que não têm dívidas, e não fazer novas contas, pecando novamente. E é difícil sim, mas nós precisamos ter uma postura de quem compreende o preço que Jesus pagou e dá valor a isso, respeito e reverência, né? E no Salmo 39, vimos aqui o salmista dizendo que é preciso tomar cuidado com as palavras.
Ele diz que guardou as suas palavras para não delinquir com a língua, para não cometer pecado através do que fala, né? E nós falamos tantas coisas inadequadas em um único dia. Se a gente gravasse o nosso dia na íntegra e depois assistisse e fosse avaliando e julgando, nós iríamos perceber quantas bobagens a nossa boca falou ao longo do dia. Quantos pecados cometemos falando, porque amaldiçoar é pecado, murmurar é pecado, praguejar é pecado, né? As palavras de baixo calão, as palavras torpes são pecados. E se a gente parar para olhar, temos uma conta, um saldo negativo, talvez impagável. Então precisamos, sem sombra de dúvidas, nos policiar e nos posicionar de maneira a refletir a imagem desse Cristo que habita em nós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças neste dia pelo seu grande amor e a sua misericórdia. Trazemos a nossa vida diante de ti e clamamos ao Senhor, Pai. Ensina-nos a reconhecer que somos pecadores, que precisamos, Pai, aprender a levar uma vida santa e reta diante de ti, porque um preço foi pago. Um alto preço, preço de sangue foi pago pela nossa restituição, pelo nosso resgate. Que o Senhor, Pai, nos revele no Espírito uma marca desse entendimento e que isso seja transformador na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!